Fala galera, sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do C-Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nós acreditamos que um ecossistema conectado, ativo e forte é o caminho para construirmos um ambiente de negócio que todo empreendedor deseja estar inserido. Compartilhando informações e experiências, esperamos estar ajudando a todos que estão nessa missão conosco. E toda semana trazemos aqui um empreendedor que está disposto a colaborar conosco nessa missão. Antes de darmos start à nossa entrevista, gostaria de fazer um pedido. Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar @chubcowork. Isso vai ajudar a gente demais a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Sim! Sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do Empreendedor Raiz. Estamos aqui no nosso segundo episódio da temporada do Como Fazer. E trazendo um convidado extremamente especial, o Renato Guerra. Ele que é coworker, que é parceiro, que é amigo, que participa aqui dos nossos happy hours e está sempre tocando bons conteúdos nos sprints do Hub Jurídico. A gente trouxe o Renato aqui para falar sobre tendências e expectativas do mercado jurídico para 2021. Então, como é que os escritórios estão vendo o mercado agora nesse ano com boas expectativas, né, onde a gente está conseguindo tirar o pé dessa pandemia, vacina vindo, muita coisa boa há de acontecer nesse ano. E aí, meu amigo Renato, como é que você está? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aí aos amigos e ouvintes aí do C-Cast. É uma honra estar aqui com você. Era uma vontade minha participar de alguma forma desse projeto bacana que você já vem desenvolvendo há algum tempo. E me sinto totalmente à vontade porque estou em casa, né? Então, estou aqui para bater um papo com você exatamente sobre isso, mas já antecipo aí a todos que eu tenho muita esperança de que esse ano vai ser bem melhor do que o ano passado e vamos observar, né? Vamos torcer para isso e trabalhar para que isso realmente aconteça, né? Com certeza, amigo. Eu acho que em 2021 tá todo mundo com aquela sensação, vai ser um ano bom, um ano acelerado. Já começou, né? A gente vê aqui que a gente não para nos corredores do C-Hub, tem muita coisa boa acontecendo, mas vamos para o que interessa. Antes da gente falar, Renato, queria que você dissesse para o pessoal, né? Quem é Renato Guerra? Guilherme, assim, eu tenho uma certa dificuldade de falar sobre quem eu sou, até porque eu acho que o importante dessa jornada da vida não é onde a gente vai chegar, né? É, na verdade, todo esse caminho que a gente vai percorrendo. Então, eu gosto de aproveitar cada fase da minha vida e cada fase tem um Renato um pouco diferente, mas eu posso dizer a vocês que o Renato de hoje é um Renato empreendedor, né? Eu sou advogado, tenho meu próprio escritório junto com mais 3 amigos. Então, eu pauto minha vida com base nessa missão, com base nessa vontade, né, de empreender. Eu também sou um pouco mais voltado para a área acadêmica, porque também sou professor, então também tenho um pouco dessa missão mais voltada a compartilhar algumas experiências, né, compartilhar alguns conhecimentos com os meus alunos. Eu gosto muito, me realizo muito também na docência e também, de alguma forma, dou minha contribuição especialmente aqui a nossa sociedade potiguar, porque sou servidor público, né? Ainda durante a graduação passei num concurso da Assembleia Legislativa e lá eu tenho dedicado parte do meu tempo para, de alguma forma, dar de retorno à sociedade muito que também já me foi dado. Então, Renato é um pouco disso tudo aí, né? Além de participar da comunidade aqui do C-Hub com muita vontade e gostar desse ambiente que a gente tem formado aqui. Massa. E o legal é que na tua jornada a gente vê que você está ali com pés em vários setores, né? Quando você pensa em advogado, então, cara, eu vou fazer um concurso para buscar estabilidade financeira, eu vou empreender, abrir um escritório, mas se eu quero empreender, eu tenho que construir relacionamento. Eu queria saber, Renato, como é que foi isso? Como é que você viu essas oportunidades? E eu sei que você conseguiu fazer bem um pouco de cada coisa, né? E vem fazendo. Você é um cara jovem aí, mas com muita história já para contar. Compartilha um pouco do pessoal, como é que você viu essas oportunidades e como é que você agarrou elas? Guilherme, eu sei que para alcançar determinados objetivos, a gente precisa de dedicação, a gente precisa planejar, a gente precisa contar com o apoio de outras pessoas e eu, de fato,
lancei mão de tudo isso, mas eu também digo muito que eu tive um pouco de sorte. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida acabou acontecendo nos momentos certos, né? Diante das condições certas para que eu chegasse até aqui. Então eu também compartilho um pouco dessas vitórias com a sorte que eu tive nesse caminho. Mas eu diria que dessas três atuações profissionais que eu tenho, né, tanto como professor, como advogado e como servidor público, aquela que foi mais planejada foi a advocacia. Foi aquela que eu realmente planejei, que eu pensei, que eu raciocinei, né? Foi talvez também a primeira que despertou minha paixão ainda na faculdade. Era onde eu já imaginava que trilharia minha carreira, tanto que quando eu fui buscar um concurso público, né, que foi esse concurso da Assembleia Legislativa, eu procurei um concurso que me permitisse empreender, que me permitisse advogar. Só para quem está nos acompanhando que ainda não tem muita familiaridade com a área, algumas carreiras jurídicas não permitem advocacia, né? Como, por exemplo, juízes, promotores, né, delegado de polícia, enfim. Essas carreiras elas estão na área jurídica, mas não permitem advocacia, né? Você não pode, além de ser juiz, também advogar. Mas, no caso do servidor público do Poder Legislativo, há essa permissão, né, ainda com algumas ressalvas, alguns impedimentos, mas é possível empreender. Então, eu planejei a advocacia e consegui agregar essa advocacia a um concurso público possível, né, que foi esse da Assembleia. E aí, posteriormente, eu agreguei também a docência, que foi uma coisa que surgiu espontaneamente para mim, foi algo que eu experimentei ainda durante a graduação e que se tornou um objetivo de vida para mim, então logo eu terminei a faculdade. Mas, de fato, a que eu mais planejei, a que eu pensei, que eu raciocinei, como eu disse aqui, foi a advocacia e, consequentemente, hoje, das profissões é a que exige um grau de reinvenção muito maior do que nas outras, exige muito tempo de mim, exige muita criatividade, exige muito esforço, né? Exige uma dedicação para determinadas áreas como um relacionamento, né? Como criação de uma rede de contatos, né? Para poder oferecer os serviços que eu posso oferecer, muito do que, de repente, nessas outras áreas que eu também trabalho, isso não é exigido de maneira tão imediata. E por isso, talvez, que eu gosto tanto de falar sobre a advocacia, né? E eu queria ter a oportunidade de, no nosso CIAcast de hoje, também falar sobre essa parte empreendedora. Massa, legal. E, assim, eu acho que um desafio para quem está começando a empreender na advocacia é esse, né? De construir um bom networking, porque assim você vai conseguir captar clientes, já que existe alguns limitantes de marketing, né? Uhum. Então, ter bons relacionamentos é extremamente importante. E aí, eu sei que no CCGD vocês são 4 sócios, então isso já mostra que vocês pensaram nisso, né? Vocês aproveitaram um pouco do relacionamento que cada um tinha. Uhum. E também eu queria saber se essa sua posição na Assembleia ajudou a construir relacionamento. Você acaba conhecendo bastante gente que está lá dentro, né? E isso acaba refletindo dentro para a sua atividade empreendedora? Guilherme, quando eu digo que a advocacia foi a carreira, né, a parte da minha atuação profissional que, de alguma forma, requeriu maior planejamento, é porque você tem que encarar, pelo menos é o que eu acredito, e coincidentemente também é no que meus sócios e amigos acreditam, né? Tem que encarar a advocacia, você tem que encarar o escritório como uma atividade empresarial como outra qualquer. Então você tem que administrar seu escritório como uma empresa, você tem que implantar uma filosofia empreendedora em todos os setores do seu escritório, em todas as pessoas que trabalham no escritório, né? Que é uma visão muito diferente, por exemplo, do serviço público, né? Então a advocacia, eu acho que tem que ter essa pegada. Então, enquanto empresa, a gente, digamos, nós pensamos, né, em quais áreas de atuação a gente deveria dedicar o nosso tempo, pensando exatamente que tipo de network a gente poderia agregar com os sócios que estavam compondo aquela sociedade. Então a gente pensou e raciocinou isso, a gente planejou isso, né, onde cada um poderia agregar com base no relacionamento que já tinha. A advocacia, ela é uma construção. O advogado ele pode adquirir, e é muito comum que ele adquira uma estabilidade financeira se ele souber planejar essa sua carreira. Mas é uma carreira que você constrói, com relacionamentos que aos poucos você vai agregando. Na sociedade que eu faço parte, no CCGD, cada um já trouxe um pouco do seu network, cada um já trouxe um pouco dos seus relacionamentos, agregando exatamente essas áreas de atuação que a gente resolveu atuar, né? No meu caso específico, a Assembleia me permite vários relacionamentos, me permite, digamos, uma abertura de
de vários negócios para a advocacia, mas esse exercício da advocacia ele sofre um impedimento com base na própria lei, né? Então, para tentar deixar de maneira mais clara para quem está nos ouvindo, o servidor público que pode advogar, ele é proibido de advogar contra aquela área pública que ele está, né, exercendo ali o serviço público, né? Então, por exemplo, eu não posso advogar contra o Estado do Rio Grande do Norte, porque é o Estado do Rio Grande do Norte que me remunera, né, através da Assembleia Legislativa. Então, isso permite uma abertura de perspectivas, porque eu acabo trazendo um pouco da experiência que eu tenho na Assembleia para dentro da minha advocacia, mas sempre respeitando esse limite ético aí que a lei me impõe. Eu vejo que um profissional, né, que acaba atuando dessa forma como eu atuo, né, tanto no cargo público como também na área privada, é preciso ter um jogo de cintura para entender esses impedimentos e respeitar, obviamente, esses impedimentos. Mas eu acho que eu tenho conseguido fazer isso aí de uma maneira bacana que, enfim, me deixa feliz trabalhando na Assembleia, me deixa feliz também trabalhando no meu escritório, e assim a gente vai seguindo. Massa, legal. Imagino que seja um desafio isso aí, mas bacana, você está conseguindo fazer isso bem. Mestre, eu queria entrar no assunto aqui que vai girar mais em torno da nossa pauta central, que é saber como é que está sendo o processo de transformação digital dentro dos escritórios. A gente viu que em 2020 isso ficou muito, muito marcado, né? Várias empresas se reinventando, mesmo grandes do varejo, como o Casas Bahia, Magalu, que já vem no processo há muito tempo. Mas eu queria trazer isso para a realidade do jurídico, certo? Então, como é que vocês estão vendo isso? Está tendo uma adoção mais de ferramentas para profissionalizar a gestão de uma forma mais digital? Como é que está a comunicação com clientes? Os escritórios estão vendo isso de uma forma diferente? Estão querendo automatizar isso? Acompanhamento de processos? Como é que está hoje a realidade do CCGD e as novas ferramentas no mercado? Guilherme, a pandemia, ela pode ter sido, de fato, como realmente foi, né, um fator de grande preocupação, né, trouxe diversos prejuízos. A gente vê que o mercado, de uma maneira geral, sofreu com isso. A advocacia, particularmente, também sofreu com isso, né? Mas se a gente puder, de alguma forma, extrair algo de positivo, né, que a pandemia possa ter trazido, eu acho que foi assim, um contexto que acabou influenciando determinadas necessidades. Essas necessidades acabaram atraindo, né, o desenvolvimento de algumas tecnologias que talvez só viessem nos próximos anos. Então, de uma maneira geral, a pandemia, infelizmente, né, em função dos prejuízos que ela causou, acabou criando essas necessidades que anteciparam alguns processos, né, de desenvolvimento em termos de tecnologia para vários setores. Enfim, para tentar trazer um exemplo aqui que não é exatamente jurídico, mas que a área jurídica também experimentou isso, foi, por exemplo, a videoconferência, a forma como eu e você estamos fazendo o CIAcast hoje, né? De repente, esse modelo que tem funcionado tão bem, não tivesse acontecido de uma maneira tão rápida, não tivesse sido antecipado para esse ano, para o ano passado, não fosse a pandemia, né? Talvez a gente hoje estivesse aqui fazendo o CIAcast dentro de uma mesma sala, né? Enfim, naqueles ambientes de estúdio que a gente já via, né, anteriormente. Então, eu acho que um aspecto, se é que a gente pode falar num aspecto positivo, foi a criação exatamente desse contexto de muitas necessidades que anteciparam esses processos de avanço tecnológico. Eu por exemplo, né, eu imagino que esse modelo de videoconferência para a realização de diversos atos e eventos, como o que a gente está fazendo hoje, é um modelo que funciona muito bem, é um modelo que eu acho que deveria se tornar, inclusive, uma regra, né? Talvez somente quando não fosse tão interessante fazer assim, a gente pudesse fazer ele presencialmente. Então, eu vejo como algo que de repente, veio para ficar, né? Mas é um modelo que eu acho que não viria durante um certo tempo, né? E na advocacia, no mundo jurídico, eu acho que isso demoraria ainda mais, porque, tradicionalmente, a nossa profissão, ela tende a um aspecto um pouco mais retrógrado, né, um aspecto um pouco mais clássico. A gente é mais apegado a algumas tradições, né, algumas etiquetas, alguns protocolos que, enfim, não são atualizados de maneira tão repentina, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê que
algumas audiências judiciais acontecem de maneira remota, né, por webconferência. Isso no Poder Judiciário e para a maioria dos advogados é algo absolutamente novo. E, de repente, para você, dentro desse sistema de startups que você já trabalha há algum tempo, as webconferências já fossem uma realidade um pouco mais sentida, né, um pouco mais experimentada. Mas, na área jurídica, isso sempre vai ser uma dificuldade, sempre vai ser um processo mais lento, né? Então, por exemplo, a gente veio tratar de processos digitalizados, né, processos digitais, enfim, processos eletrônicos na última década. Antes disso, a gente não tinha tantos processos eletrônicos assim. E se você for hoje no fórum, aqui de Natal, por exemplo, você ainda vai ver alguns processos tramitando fisicamente. Então, a área jurídica tem essa dificuldade, né? E eu acho que teria essa dificuldade ainda por muito tempo. Mas a pandemia acabou, como eu disse aqui no início, antecipando esses processos. Então, a gente rapidamente teve que encarar essa nova realidade, né, que impôs essa necessidade, porque também assim, se o Poder Judiciário, se o Ministério Público dissessem assim, não, nós não vamos aderir a esse modelo online, os processos iam parar, né? A gente ia ter um ano perdido. Então, a necessidade de que tudo isso continuasse caminhando de alguma forma fez com que a gente aderisse a esse modelo, né? Então, audiências hoje já acontecem de maneira online, julgamentos já acontecem de maneira online, intimações hoje em dia estão sendo feitas por meio de WhatsApp, né? Antigamente, como é que era a intimação? O oficial de justiça ia até a sua casa e você assinava lá o documento dizendo que estava ciente do que estava acontecendo lá no Poder Judiciário com relação a uma ação. Hoje em dia é pelo WhatsApp, hoje em dia é pelo e-mail. Então, tudo isso foi trazido de maneira muito rápida para 2020, em função da pandemia, né? E para a advocacia isso tem um agravante. Por quê? Porque muitas decisões são tomadas dentro do Poder Judiciário sem que a advocacia tenha um certo controle sobre isso, né? Então, por exemplo, se um juiz decidiu que a audiência daqui a um mês vai ser online, o advogado vai ter que se adaptar para que isso aconteça, né? Então, a advocacia passou por essa agravante, né? Então, o desafio, além de tudo isso que eu já falei aqui, eu acho que acaba sendo ainda maior para a advocacia, né? Para tentar se adaptar a essa nova realidade. O que é que eu percebo, com base na experiência que o CCGD tem vivenciado e com base na experiência de escritórios que são parceiros e amigos que a gente observa, é que o modelo implementado por uma advocacia mais jovem acabou sendo esse modelo mais parecido com o que a gente está vendo hoje. Então, o que a gente costuma ouvir é que aquilo que a gente planejou em 2018, em 2019, né, em termos de advocacia, acabou, né, aliás, isso que a gente planejou, né, que poderia ser algo para daqui a 5, 10 anos, acabou se tornando realidade no ano seguinte, né? Então, enquanto muitos outros escritórios estavam tentando modificar sua cultura para aceitar e abraçar o digital, escritórios mais jovens, como o nosso, um escritório ainda muito jovem, já estava vivenciando essa realidade, então a gente se adaptou de maneira muito fácil. Então, só para dar um exemplo, né, para quem está nos ouvindo, no nosso escritório, até mesmo os processos físicos eram e são digitalizados e mandados para armazenamento na nuvem, para que, por exemplo, os advogados pudessem acessar esse arquivo de casa se eles não quisessem necessariamente vir ao escritório. Então, um pouco do que seria o home office implementado em 2020, a gente já tinha mais ou menos organizado em 2019. Então, assim, para nós foi um pouco mais fácil nos adaptarmos a isso, embora a gente tenha sofrido um pouco na pandemia, como todo o mercado sofreu de uma maneira geral. Legal. Renato, tem um movimento que vem acontecendo agora, que são parte dos escritórios de direito 100% online, né? Pode dizer assim. Então, o cara nem um escritório ele tem, ele está em casa e ali o escritório dele é um site. Uhum. E eu queria saber como é que você vê esse movimento, até trazer um pouco da visão também da OAB, se você leu alguma coisa a respeito disso, que eu imagino que é um desafio gerenciar isso, eu acho que é uma tendência, não tem como a gente barrar isso, mas ao mesmo tempo há necessidade da gente fazer isso de uma forma organizada. Sim, sim. Como você começou dizendo aqui, Guilherme, a gente está pensando em tendências, né? E a gente observa a tendência com base exatamente nesses indícios que a gente vai sentindo por parte do mercado, né? Por parte dos vários setores e etc. Então,
É uma tendência e, como o próprio nome sugere, há uma real possibilidade disso acontecer. E, com relação a esse ponto específico, eu acho que já está acontecendo, né? Eu acho que a nossa área jurídica, como eu disse aqui, ela tem uma dificuldade de abraçar o digital, de abraçar o novo, né? De entender, de repente, um pouco do que é possível se atualizar, né? Em termos de diversos assuntos, né? Técnica de marketing, por exemplo. Só abrindo parênteses, e está sendo, e eu acho que ainda vai ser por um tempo, um grande obstáculo na advocacia, que é o posicionamento dos advogados do ponto de vista de marketing pessoal, né? A gente tem uma série de limitações éticas, e eu acho que a OAB e a nossa classe, de uma maneira geral, precisa se atualizar com relação a isso, né? É como se a gente ainda estivesse vivendo em 2020, 2021, a realidade de 30, 40 anos atrás, né? E a gente já tem outras ferramentas que permitem um posicionamento em termos de publicidade muito mais atual, mas igualmente dentro dos limites que a nossa profissão exige, né? E com relação aos escritórios digitais, da mesma forma, né? Eu acho que a advocacia ela já vivenciava um pouco dessa realidade através de ferramentas como WhatsApp, né, LinkedIn, e-mails, enfim, de uma maneira ainda muito pontual, mas isso já era um pouco do escritório digital, né? Você, enfim, conversando, negociando, trocando documentos pelo WhatsApp, de alguma forma você já estava ali exercitando um modelo mais digital de escritório, né? Eu sou absolutamente favorável. Eu acho que se hoje as regras da OAB não permitem, de alguma forma, o escritório digital acontecer da maneira como ele tem que acontecer, eu acho que a gente precisa modificar as normas para acolher esse novo modelo. É um modelo que vem para se adaptar a essa nova realidade, mas também para absorver uma demanda que os clientes estão exigindo, né? Clientes que, de fato, preferem resolver aquilo de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais intuitiva, né? Através do próprio site. Então, hoje em dia é muito mais comum que o cliente ele busque o seu advogado através de uma busca no Google, por exemplo, e não apenas para buscar o advogado, mas às vezes para validar algum tipo de indicação que ele possa ter recebido, né? Coisa que 30, 40 anos atrás não dava para acontecer, né? Como é que você validava o trabalho daquele advogado se você não tinha como buscar nenhum tipo de referência, né? Então, você manter uma plataforma digital do seu escritório também serve para validação do seu trabalho, né? E para que o cliente também tenha mais confiança naquilo que você pode oferecer. E tem até um outro ponto que é legal a gente trazer aqui, que é o seguinte: acho que o comportamento do consumidor de serviços jurídicos ele mudou, né? Então, hoje o jovem ele vai ter que contratar um advogado porque ele se divorciou e esse cara está acostumado a contratar coisas online. Uhum. E ao mesmo Sim. tempo, o juridiquês ele é uma mística, né, para boa parte da população. Eu acho que quando o escritório ele se posiciona de uma forma digital, ele vai acabar sendo o quê? Mais transparente. Então, um trabalho como vocês fazem com a cesta de negócios, não é isso? Falando um pouco sobre um determinado assunto, meio que tira aquela carapuça do advogado, pode dizer aqui que é o paletó, e vocês começam a explicar ali de uma forma mais simples, ao mesmo tempo não de uma forma bem séria, né? Que isso é importante dentro do segmento de vocês. E eu acho que os escritórios têm que se posicionar de alguma forma no online, no digital. Seja sendo, tipo, eu vou captar meus clientes, pegando pequenas causas, mas ao mesmo tempo eu quero pegar grandes clientes, mas, bicho, eu tenho que... Como é que eu vou me mostrar para eles, né? Eu vou mostrar como um escritório que não vai ter um site, não vai ter nenhuma geração de conteúdo, né? Então, é esse equilíbrio que eu acho que os escritórios de advocacia têm que começar a buscar, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que você falou em algo que foi bem preciso aí. O padrão, né, do consumidor de serviços jurídicos mudou. Então, ele quer ter essa validação no online, ele quer que o escritório dele gere conteúdo, ele quer ter maior acesso, né, como era antigamente. Eu peguei um pouco dessa transição, né? Eu comecei a estudar direito em 2009, então já faz um tempinho aí, né? Então, em 2009, você ainda tinha aquela ideia de que o bom escritório de advocacia era aquele escritório com um prédio
na rua, com a fachada para uma avenida importante, com suntuosidade, né, com 30, 40 advogados e vários secretários, e, enfim, tudo aquilo funcionando como assim, como uma grande estrutura, né, enfim. É muito também do que a gente viu por influência de filmes, por influência de séries, né, de como acontece em outros lugares, a gente imagina isso, né? O escritório da advocacia é aquele lugar que a gente chega e paga caríssimo para ter uma hora de consulta com aquele advogado, enfim. E eu acho que essa advocacia mais jovem, ela vem tentando, né, de alguma forma, desmistificar isso, né? A gente tem tentado desarmar isso, mostrando que o advogado pode ser um profissional acessível, que você pode abrir uma conversa, né, a partir de um contato que você faz no site, né? Você pode absorver algum tipo de conteúdo pelo Instagram daquele escritório. Eu acho que não há problema nenhum em o escritório se posicionar dessa forma. Eu acho que a gente precisa, de fato, aos poucos, né, respeitando um pouco do que a profissão já tem, como eu disse aqui no início, de sobriedade, né, que é um termo que a gente utiliza às vezes. A gente tem que ir aos poucos avançando com relação a isso, para que o advogado não seja o vilão nessa história, né? Não seja aquele cara que leva parte do seu direito para poder viabilizá-lo. Acho que a gente tem que se aproximar do nosso público, e a forma online é uma forma muito acessível para isso. Perfeito. Então, no episódio passado a gente gravou com o Alan Monteiro, da Reta Curso, que Sim. você conhece, né? E a gente falou muito sobre o trabalho de empresas tradicionais com comunidade. Uhum. Eu queria que você trouxesse aqui para a gente um pouquinho da experiência do CCGD nesse trabalho de comunidade. Só para vocês terem um pouco mais de contexto, pessoal, o CCGD estava num empreendimento comercial tradicional e eles decidiram migrar para dentro do nosso coworking. E não foi basicamente, vou mudar de sala porque eu quero contratar um coworking, porque lá vai estar tudo incluso. Não. Eles buscaram a gente porque eles queriam estar perto dessa comunidade de inovação e empreendedorismo que a gente estava construindo. E hoje eles são um agente importante dentro disso aqui que a gente vem fazendo, né? Mas eu queria que você dissesse, Renato, o que é que você viu de valor e também como outras empresas devem estar olhando para as comunidades de empreendedorismo, de inovação e tecnologia. Guilherme, primeiro que eu acho que eu falo em nome dos meus sócios, né, de Cássio, Costa Neto e de Jair, que para nós foi uma decisão muito acertada, foi uma decisão que acabou associando o que a gente já era, né, em termos de grupo, em termos de pessoas, com o lugar. Como se a gente, no antigo lugar, não estivesse totalmente à vontade, conforme a filosofia de advocacia que a gente desenvolveu, né? Então é como se a gente tivesse, de fato, encontrado um espaço, né, a estrutura, o local, a localização para fechar, né, digamos assim, todos os pontos que talvez estivessem abertos nesse sentido no local anterior onde a gente estava. Então, para nós é uma satisfação e a gente se sente muito bem aqui, principalmente porque, como você bem disse, aqui a gente não tem apenas a boa estrutura, a boa localização ou os serviços mais triviais, né, de espaços comerciais. A gente aqui tem um diferencial que você só vai encontrar nas comunidades, né, que você só vai encontrar nos coworkings, que é não apenas a possibilidade de relacionamentos que geram negócios, né, mas relacionamentos que possuem valores pessoais, né, que possuem valores de formação humana, que possuem valores imateriais, né, que a gente não consegue converter em negócio, né, e a gente nem quer converter isso em negócio, a gente queria, de fato, agregar um pouco do que a gente está experimentando aqui enquanto comunidade. Parte do trabalho da advocacia é um trabalho enfadonho, é um trabalho maçante, é um trabalho muito estável, né, muito estagnado. Enfim, a gente está ali, né, batendo tecla, produzindo uma petição ou fazendo uma pesquisa, e eu acho que a gente aqui consegue, né, agregar alguns elementos que tornam esse trabalho menos enfadonho, menos chato, né? Então, um pouco disso, aliás, muito disso a gente tem experimentado aqui em termos de comunidade. Além do que a comunidade aqui, não sei como tem acontecido em outros lugares, né, mas
aqui no CIA Hub a gente tem não apenas advogados com quem a gente compartilha experiências, dúvidas, né? Até porque aqui a gente não encara esses outros advogados como concorrentes, né? A gente encara como amigos, como parceiros que se somam a essa advocacia que a gente tem feito desde que o escritório nasceu. Mas a gente também tem parceiros em várias outras áreas, né, como engenharia, arquitetura, pessoal de publicidade, enfim, diversos outros setores que se agregam, tá? E aí, Guilherme, a gente não tinha planejado falar isso, mas eu vou aproveitar o espaço para fazer esse comentário, porque como a gente está falando de tendências, né, de 2021 para frente, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo pensou que uma das tendências, que já se confirmou de alguma forma, e eu acho que de fato vai se tornar uma regra, é o home office. É aquela pessoa que antes trabalhava numa estrutura física e hoje vai trabalhar de casa, né? E eu acho que esse é um modelo que funciona, é um modelo que a pandemia acabou ajudando a validar, mas é um modelo que, na minha visão, ainda é incompleto, né? Existe um componente que a gente não vai conseguir agregar no home office, que é exatamente isso que eu falei aqui, né? Esse valor imaterial, né? Essa soma de pessoas que trabalham com você, esse contato que você tem no dia a dia, né? Às vezes uma ideia que pode ser aproveitada para o seu negócio, às vezes uma ideia que pode ser aproveitada para um problema pessoal, tudo isso a gente só vai conseguir, na minha visão, com aquele contato, com aquela troca, né? Com aquele experimento social de estar junto em comunidade. Eu sei que a gente ainda está num plano de retomada, né? E que de fato só vai ser seguro voltarmos àquela realidade de antes quando tivermos a vacina, mas eu acho que esse é um componente que o home office não vai conseguir completar, né? Pelo menos na minha visão. Você pode agregar com diversos outros elementos, como estar perto da família, como de repente você não se preocupar com aquele deslocamento, mas eu acho que parte do trabalho, e eu digo isso como alguém que trabalha desde cedo, né? Passei toda a minha faculdade trabalhando, e assim que eu saí também comecei a trabalhar, estar em comunidade, estar em sociedade, fazer parte de alguma coisa e poder sentir, né, enquanto sentimento de pertencimento, eu acho que isso dá sentido, isso dá um pouco de propósito ao que a gente está fazendo. Então, para aqueles que pensam em modificar o seu modelo de negócio, eu consigo validar aqui na experiência CCGD esse modelo de coworking, esse modelo de comunidade. Cara, concordo contigo, assim, eu sou meio, assim, não posso falar muito disso, né, mas eu sou um cara que gosta do modelo híbrido, então essa questão de você poder trabalhar em casa alguns dias da semana e outro no coworking, eu acho muito bom, porque pessoas fazem parte, né, da nossa formação. Às vezes a gente tá aqui tomando café, aí você vai e me ensina uma coisa, no outro dia a gente tá tomando uma cerveja, você vai e me ensina outra coisa. Então, a gente sabe, se a gente ficar em casa, vai faltar esses relacionamentos, né? Então, e até também a construção de cultura da equipe. E para mim isso é importantíssimo, porque de longe, né, a gente não consegue fazer isso também. Tem empresas que fazem isso de forma magnífica, né? Mas isso requer uma maturidade gigante. Mas eu acho que esse modelo híbrido vai funcionar. Acho que a gente conseguiu aprender a usar bem ferramentas de streaming, né, como o Zoom, o Google Meeting, e isso ajuda, né, traz mais eficiência. Mas Isso mesmo, é isso, cara. Assim, eu acho que é um pouco do que, assim, se eu pudesse resumir numa palavra, né, eu acho que faz parte do propósito. Eu acho que as empresas elas podem desenvolver uma visão, podem desenvolver uma missão, né, podem identificar valores, mas eu acho que tem que fazer parte do propósito daquela empresa, do propósito de uma sociedade, do propósito de um determinado serviço, né? Se você for um profissional liberal, por exemplo, eu acho que faz parte desse propósito a contribuição que você dá para a comunidade onde você vive, né? E eu acho que estar trabalhando numa comunidade como a gente faz aqui torna esse propósito mais fácil, torna esse propósito mais prazeroso. E é isso, eu acho que a gente acabou vivenciando aí em 2020 uma realidade que nos foi antecipada, mas eu acho que a gente estava preparado, pelo menos nesses aspectos, né, para enfrentar a pandemia e o distanciamento social e a virtualização de muita coisa, né? Então, eu tenho a esperança de que a resiliência do povo brasileiro ela vai nos tirar, né,
dessa pandemia, dessas crises, né, não apenas financeira, mas, enfim, outros tipos de crises que eu, você e vários outros estão passando, de uma maneira esperançosa aí, de que, de fato, a gente vai conseguir atravessar isso e aprender muito com o que a gente passou, né? É nisso que eu acredito e é nisso que o CCGD acredita, é nisso que os meus sócios e as pessoas que trabalham com a gente acreditam e é nisso que a gente está disposto a fazer com que, de repente, outras pessoas também acreditem com a gente. Perfeito, mestre. Estamos caminhando agora para o final desse Seacast. E para concluir, Renato, a gente tem uma parte do programa que é o nosso momento filosófico, certo? Aqui algumas perguntas um pouco mais profundas para ti. Preparado. E vamos nessa, viu? Tá bom. Renato, você possui algum tipo de ritual? Se sim, qual? De ritual? Cara, eu sou... Bom, eu vou encarar isso como um ritual porque é algo que eu faço absolutamente todos os dias, tá? Eu acho que, só para tentar contextualizar, né? Eu acho que o homem, né? O homem enquanto ser humano, enquanto ser em sociedade, ele é um rascunho de várias coisas, de várias experiências e ao longo da vida a gente vai construindo, acho que foi até um pouco disso que eu falei aqui no início, né? E a gente vai completando um pouco dessa nossa jornada com essas experiências, e uma experiência que eu particularmente acho que é importante, e para mim é muito importante, que eu, enfim, se eu pudesse falar sobre isso com todos, eu também falaria, é um pouco, digamos assim, do elemento espiritual que eu acho que o ser humano tem que cultuar, independentemente de sua religião. Acho que o ser humano precisa completar a sua jornada aqui, a sua passada nessa vida, com algum elemento espiritual, com base na religião e naquilo que ele acredita. E eu tenho um ritual de todos os dias, pela manhã, reforçar um pouco da fé em que eu acredito, e isso tem me ajudado a seguir o meu caminho. Então, eu me considero um devoto de São Miguel Arcanjo, e é a ele que eu recorro todos os dias. Talvez meu ritual seja bater um papo com São Miguel Arcanjo antes de começar meu dia. Legal, massa isso aí. Costumo fazer um pouco disso também. Mestre, qual é o momento mais desafiador da tua jornada empreendedora? Aquele momento que você guarda com mais carinho. Aquele momento que você diz, cara, isso aqui ajudou a ser o empreendedor que eu sou hoje. Guilherme, eu tenho, né, no meu currículo aí várias experiências profissionais, né? Como você falou, apesar de ainda jovem, eu tenho até orgulho de dizer que, né, experimentei vários ativos aí profissionais, né, durante esses anos, trabalhando em vários lugares, né, empreendendo na advocacia, enfim, tive diversas experiências, mas eu consigo dizer a você com muita certeza que o momento que eu guardo com muito carinho foi o momento em que eu decidi me tornar sócio dos meus sócios hoje, né, de Nicásio, de Netinho, de Jair, porque eu sempre acreditei que a advocacia não dá para se fazer só. Eu sei que tem colegas advogados que conseguem tocar o seu escritório sozinhos, né? Eles acreditam e desenvolvem essa advocacia, né, numa carreira solo, mas eu nunca acreditei nisso. Eu acho que a advocacia tem que ser feito em grupo, né, no coletivo, em comunidade. E o momento em que eu consegui, né, me unir aos meus sócios e compor essa comunidade, compor essa sociedade, eu senti que estava realizando, né, concretamente aquilo que eu acreditava. E a partir daí ficou muito mais fácil buscar aí, realizar agora os meus desejos pessoais, profissionais, juntamente com os desejos dos meus sócios. Eu acho que esse momento realmente foi bem importante para mim. Legal. Para a gente concluir, Renatão, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você passaria? Guilherme, eu não sei se Nicásio já fez um Seacast com você, mas com certeza em algum momento Nicásio, que é meu sócio, para quem está ouvindo aí, diria que eu costumo ter várias frases de efeito, eu costumo falar sobre vários assuntos, causando algum tipo de impacto. Ele disse que eu gosto de fazer isso. E na verdade, eu faço porque eu gosto de ler, eu gosto de
de entender o que outras pessoas já fizeram, eu gosto de procurar um pouco saber da história de quem já passou por essa terra, né? E eu busco referência nessas pessoas. Mas uma frase, né? Talvez um pouco aí do que eu costumo falar com certa frequência, quem foi meu aluno, quem convive comigo sabe disso, mas eu sou um cara muito otimista, eu tenho muita esperança no nosso país, eu tenho muita esperança naquilo que nós fazemos, e eu acredito muito nas pessoas e no potencial, né, que tem cada um, apesar de cada um desenvolver esse potencial de uma forma e dedicar um pouco desse potencial para determinadas áreas, eu acho que o ser humano ele é feito com esse potencial e a gente consegue, de fato, extrair muita coisa boa de cada pessoa que passa por nossa vida. Tanto que, Nicasso, por exemplo, é um cara que diz que eu não tenho nenhum tipo de inimigo, eu só tenho amigos, e eu fico até feliz em, de fato, só ter cultuado amigos por acreditar no potencial dessas pessoas, né? Então, uma coisa que eu costumo dizer é que a gente não pode esmorecer, a gente não pode deixar se abater, a gente tem que seguir nesse passeio, sabendo que o que importa, como eu disse até aqui no início, não é o destino, né? Não importa o que a gente vai, onde a gente vai chegar no final, mas importa toda essa jornada e tudo isso que a gente está vivendo. Então, vamos tentar encarar tudo de ruim que aconteceu na pandemia como uma grande lição, né, para o que a gente precisa construir para essa geração e para as próximas gerações. Perfeito, meu amigo. Esse foi Renato Guerra, mais um convidado do nosso querido Cicast, o podcast do Empreendedor Raiz. Renato, muito obrigado, meu amigo. Espero que você tenha gostado desse papo. Demais, demais mesmo. Foi bom, foi bacana e como eu disse aqui, eu acho que faz parte do nosso propósito dar algum tipo de contribuição. Então, se alguém, de alguma forma, né, ficou feliz com o que a gente compartilhou hoje aqui, eu também fico feliz e espero estar aqui outras vezes. Com certeza, amigo. Eu nunca paro de perturbar nossos convidados. É isso, valeu, meu amigo. Muito obrigado. Valeu, Renatão. E obrigado a você que ficou até aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Cicast, o segundo episódio da segunda temporada. Vem mais coisa boa vindo por aí, certo? A gente vai trazer pessoas sempre fantásticas, como o Renato, como o Alan. Eu espero que você tenha gostado. E eu vou fazer aqui aquele velho e bom pedido. Compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com a tua família. Manda lá na tia do WhatsApp, que ela tá vendo só porcaria. Manda esse papo aqui que foi irado. E se você não conhece ainda o C-Hub, entra nas nossas redes sociais, @C-Hub_Coworking. A gente está lá postando vários conteúdos muito legais. E muito obrigado. Eu te vejo na próxima terça-feira, depois do almoço, para você escutar o melhor podcast de gestão e empreendedorismo. Valeu, galera! Este foi mais um episódio do Cicast e fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar @C-Hub_Coworking. Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera. Até a próxima semana.